Às 20 horas, sempre a gente está por aqui. Terças e também nas quintas. Nas quintas-feiras, sempre às 20 horas, a gente está por aqui. Estes são os 2 dias da semana que a gente está aqui no Instagram, aqui no OG Notícias, para entrevistas e levar assuntos importantes para o nosso grande público. A gente comparece aqui no OG Notícias, endereço do Instagram. A gente está também no Oeste Goiano Notícias, que é o nosso endereço no YouTube. Através desses 2 canais, nas terças e nas quintas, às 20 horas, a gente está por aqui. A gente escolhe sempre da nossa comunidade pessoas que têm mensagem positiva para passar para o nosso povo. A gente convida e essas pessoas aceitam vir aqui. Foi o caso hoje. Eu convidei, ele aceitou vir aqui. É o nosso amigo de longa data. Ele, o Cleides Reis, que é conhecido mesmo como Casa Grande. A gente escolheu ele para entrevistar, para falar sobre o ano glorioso que ele viveu no esporte, no ciclismo. Ele venceu nesse ano muitas provas, obteve vários títulos. Mais do que o ciclismo e os títulos do Casa Grande, nós vamos falar sobre esse esporte maravilhoso, o ciclismo, que em Porá tem muitos adeptos, muitos, mas muitos mesmo. E o Casa Grande é um atleta desde a década de 90, de lá para cá muita coisa aconteceu na vida dele, muitos títulos, empreendeu também com uma empresa no ramo, que é Casa Grande Bike Center, na Avenida Rio Claro. Vamos falar também do negócio dele, que é o empreendimento. Casa Grande, satisfação de ter aqui, hein? Muito bom. Valeu demais, boas-vindas. Satisfação é minha, Valdeci. Mais uma vez aqui, falando do ciclismo agradeço o seu convite por estar aqui mais uma vez, né? Que você conhece a minha história no ciclismo há muitos anos. Então, para mim é uma satisfação estar aqui falando para os internautas. Desde 1993, foi o ano que eu conheci o Cleides Reis, o Casa Grande. Ele competiu naquela ocasião, obteve lá a vitória, era uma prova aqui no centro da cidade de Porá, e de lá para cá nunca parou. Naquela época ainda jovem, e hoje já na categoria Master, não é isso? Isso, exatamente. Agora está na categoria Master, atravessou por todas as categorias, faixas etárias, e sempre como vitorioso. E em uma vida inteira dedicada ao ciclismo. Valeu a pena? Você faria de novo do mesmo jeito? Faria tudo novamente, porque vale a pena, não só pelo esporte, mas assim, manter a saúde em dias, eu acho que vale a pena e começaria tudo de novo. E você já está aí décadas correndo e olhando no seu porte físico, isso te fez muito bem, até do ponto de vista de saúde perfeita. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus pela minha saúde e é igual a gente estava comentando aqui, a gente vai envelhecendo com qualidade de vida, né? Então, assim, o esporte traz isso, né? Desde que seja feito da maneira correta, né? Maneira sadia, então ela vai, né, retardando o seu envelhecimento. Então, hoje eu me sinto bem, apesar dos anos ter passado, mas até hoje ainda consigo competir em alto nível, apesar dos anos ter passado, mas hoje ainda consigo andar aí com a galera e sendo aí na minha categoria um dos principais atletas na categoria. Então, para mim é satisfatório envelhecer com saúde. Você está na categoria Master. A categoria Master é a partir de que idade? A categoria Master é a partir dos 30 anos, né? Já tem as categorias Master. No ciclismo são diversas faixas etárias de Master. Iniciando aí acima dos 30 anos, já é considerado Master, desde que ele não tenha nível de correr elite, né? Nível técnico, e ele optar para correr na categoria Master, então ele já é Master. Sim, no caso, o seu Master em que faixa? Eu sou Master C, categoria Master C, de 50 anos a 54 anos. Então, eu Master já tô C. Master C, acima dos 50 anos até 54 anos. Então, foi uma forma educada de perguntar ao Casagrande a idade dele. Ele está na categoria Master C. Então, ele tem de 50 a 54 anos. Exato. E boa saúde. E a bicicleta, para você, Casagrande, é uma amiga de todos os dias? Com certeza. Quase todos os dias? Não, todos os dias, praticamente todos os dias.
Vamos falar em relação ao treinamento. Eu treino 5 vezes por semana, né? E esses dias que eu não estou treinando, eu estou trabalhando com a bicicleta, né? Na loja. Então, assim, o seu ramo de negócio meu ramo de bicicleta. negócio. Então, assim, ela faz parte de todos os dias da minha vida. Então, é uma relação assim que, né, já tem muito tempo, então faz parte da minha rotina. O Casagrande, o ciclismo e tudo de bom que esse esporte traz para a vida das pessoas. Esse é o nosso assunto aqui hoje, aqui no OG Notícias, nessa nossa transmissão. Uma transmissão que conta com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. O Baratão está conosco na transmissão. E o Baratão é o maior, o melhor, e é ágil para atender você que mora dentro de Porá até pelo WhatsApp. Tecle aí 64981541495. E para quem mora dentro da cidade, pode pedir pelo WhatsApp e receber em casa. O Baratão é o campeão de preços baixos. Temos conosco o Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. Atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. A empresa da Maiara e do Wendel, esses dois são os maiores experts em meio ambiente aqui na nossa região. E o contato deles e da Bioenge é o 64996235621. Temos conosco na transmissão aqui do OG Notícias o Laboratório Bioanálise, que é aquele que está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, e é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise faz, inclusive, coletas em outras cidades, por exemplo, para quem mora em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Temos conosco Mais Delivery, um aplicativo muito prático. Deu fome? O aplicativo Mais Delivery resolve. Baixa aí no seu celular esse aplicativo, Mais Delivery. Agora temos em Porá o aplicativo e temos no aplicativo as empresas de alimentação e de bebidas de Porá cadastradas nele. E para você que quer em casa e não quer sair, quer sanduíche, pizza e bebidas, é só pedir pelo Mais Delivery, o aplicativo prático em Porá. Agora, inclusive, com desconto OG 15%. Vamos continuar aqui falando com o Casagrande, o nosso ciclista mais conhecido de Porá, que já obteve vários títulos em toda a carreira no estado. Eu quero te perguntar daqui a pouco, Cândido, porque esse ano foi muito bom para você, o ano de 2025, nós já listamos aqui, foram vários títulos nessa categoria Master C. Mas antes da gente falar do 2025, eu quero falar do passado. Um retrospecto dos seus títulos ao longo da carreira. Aí você me apertou, porque, assim, graças a Deus a gente é uma carreira vitoriosa, né? Como você disse aí no início da nossa entrevista aqui, passei por diversas categorias, né? Desde as categorias Elite até escalando aí pelas Master. E, graças a Deus, todas as categorias que eu passei, entre ela, Elite e as outras categorias, eu fui campeão goiano ao longo dos anos. Todos os anos a gente conseguiu conquistar títulos para a cidade de Porá no ciclismo. Tem quantos títulos de campeão goiano? Valdeci, você me apertou, vou ter que contar. Tem vários, né? Vários. Então, assim, porque chega uma certa contagem que você já não conta mais. Eu mesmo já não faço conta dos títulos ganhados, porque são inúmeras, né, que a gente já conquistou. E aí, se você me perguntar assim, mas qual foi importante? Sim, vamos por aí. Né? Essa pergunta eu falei porque tem muita gente que fala assim, qual foi o título mais importante? Cara, todos foram importantes, mas eu sempre falo assim, um tom de brincadeira, mas o mais importante é o do momento que você está vivendo. Né? Então, aquele que você ganhou no momento, os outros que ganham, vai passando, então, às vezes, você até perde, né, aquela emoção, mas do momento que você ganha, parece que é gostoso, você sente aquela mesma emoção de todos que você ganhou. Então, assim, para mim, o título melhor, igual esse ano, foi bom para mim, graças a Deus conquistei muitas provas. Fui vice-campeão goiano na categoria de XCM, que é a prova de maratona de mountain bike. Fui campeão goiano na categoria de XCO, na cidade de Catalão. Então, assim, todos esses títulos desse ano, para mim, foram importantes. Então, assim, todas as categorias que eu passei, eu fui campeão.
campeão goiano, né? Vamos dizer assim. E já são mais de 30 anos, né? Com certeza, mais de 30 anos. Porque em 93 você estava disputando. Já a minha primeira prova foi em 91, né? Minha primeira corrida que eu participei e já ganhei ela. E graças a Deus, desde então, aprofundei mais nos treinamentos. E assim, era dificilmente eu ir numa prova e ser vice-campeão. Sempre era campeão, então é uma trajetória de muita conquista. Ele, o Cleides Reis, o Casagrande, sendo aqui o nosso entrevistado hoje aqui no OG Notícias, hoje aqui também no Oeste Goiânia Notícias. O OG Notícias, nosso endereço no Instagram, e o Oeste Goiânia Notícias, nosso endereço no YouTube. Gratidão a esses tantos que estão nos acompanhando na nossa transmissão. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Casagrande, a gente está te enaltecendo aqui como um grande campeão no ciclismo, mas ao longo de 3 décadas a gente viu outros talentos de Porá também destacarem, não tanto quanto você. Mas eu queria que você fizesse um retrospecto aí sobre os demais ciclistas de Porá que merecem aqui a gente ressaltar. Bem lembrado, Valdeci. Iporá, ao longo desses anos aí, né, teve vários atletas de Iporá que se destacaram, né, nas suas categorias. Tivemos aí mais campeões goianos, né, nas modalidades. Tivemos aí na categoria feminino, a minha filha na categoria feminina, ela foi campeã goiana também. O nome dela? Franciele Araújo, né, ela foi campeã goiana também. Vale ressaltar que foi um atleta muito disciplinar. Infelizmente, aí, às vezes, né, outras coisas da vida não continuou no esporte, mas foi muito forte. Tivemos aí o Kleber Oliveira. Kleber Oliveira também foi campeão goiano na categoria que ele disputava na época. E vale lembrar também, né, Gesiel Nunes. Gesiel Nunes, esse aí foi um cara que levou o nome do ciclismo de Porá muito além. Tem título internacional, né, título nacional, então assim, título goiano. Então é um cara também que sobressaiu e viveu uma história maior no ciclismo também, desses aí que a gente comentou. Até fora de Goiás ele, né? Exatamente. O Gesiel correu até para fora do país, né? Então ele conquistou vários títulos, ganhando fora do país. Então, assim, foi uma carreira brilhante que ele fez no mountain bike, né? No ciclismo, representando. E ele continua correndo? Não, hoje o Gesiel, ele participa mais por hobby, mas continua ganhando, quando treina certinho para as corridas, ele continua ganhando, mas não é hoje... Sem profissionalismo de antes. Isso, não tem. Hoje ele, né, tem seu próprio negócio, então tá impossível de manter treino, então ele não é mais aquele atleta que competia. Gosta muito, mas está sem tempo de praticar o ciclismo. Porque para ser o atleta profissional e competir com condições de ganhar, tem que ter o treinamento, igual você disse, aí você treina 5 vezes por semana. E aí a sua atividade te permite, porque você é comerciante, fechou seu estabelecimento, ou mesmo antes de abrir o seu estabelecimento, você faz seu treino. Não, exatamente. Valdeci, só voltando os atletas aí, agora Iporá está com novos atletas aí, né? Vamos citar nomes. Que tá se despontando aí também, que foi esse ano... foi eu e ele, nós viajamos para a cidade de Séries para disputar o Campeonato Goiano. Foi eu e ele representar a cidade de Porá. Foi vice-campeão também, Leonardo Magalhães, que é o Léo. E ele foi vice-campeão goiano também, lá em Séries, na categoria dele, Master B2, acho que é B2, B1, não me recordo mais. Então, assim, vale ressaltar, ele também é um atleta, né, de potencial, tá bem condicionado, promete muito agora para 2026. Temos aí outros atletas, Caleb Vitorino, Samuel Vitorino, Cássio Rocha, e outros aí também. Agora, às vezes a gente não lembra de todos, mas Iporá, para o ano que vem, tá recheado aí de atletas com potencial para a disputa desses títulos aí. Então, assim, é satisfatório ver esse pessoal nessa forma aí, sabe? E para ter esses atletas, alguns também que destacaram, tem uma influência sua nisso, né? Com certeza tem. Eu costumo brincar com o pessoal que eu sou o discípulo deles, né?
porque desde aquela época Aliás, trás, eles são né? seus discípulos, Isso, né? são meus discípulos. Você é o mestre Eu deles. sou o mestre deles. Então, assim, desde aquela época que eu comecei, a gente tinha uma turma aí que pedalava, mas logo cada um caçou, né, um outro a fazer, e eu me mantive no esporte e lutando em divulgar esse esporte na cidade de Porá. Então, assim, hoje eu vejo que valeu a pena a gente ter insistido e está aí até hoje. Então, por isso que apareceu esses novos adeptos aí e levando o nome de Porá sempre no lugar mais alto do pódio. A partir de então, agora, nós vamos falar um pouco mais do ciclismo do ponto de vista amador, do ponto de vista da prática esportiva, que faz ser a pessoa de vida saudável. A partir de agora, vamos levar mais a conversa para esse lado. E agora, antes disso, eu quero te perguntar, porque ciclismo é abrangente. Tem um ciclismo aí de asfalto e tem o chamado mountain bike. Parece que aqui no Iporá adequou melhor o mountain bike. Explica para nós aí as diferentes formas de ciclismo e o que mais adequou aqui ao nosso povo. Bom, o ciclismo aqui na cidade de Porá, né, vamos falar especificamente aqui, o ciclismo de Porá se dividiu em duas modalidades, né? O mountain bike, que é praticado em zona rural, né? Estrada de terra, trilha, esse tipo de coisa, e o speed, que é feito no asfalto. Por falta de opções da prática do ciclismo no asfalto, como nós não temos lugar muito apropriado para pedalar, a gente tem que ir para a rodovia. Então, a rodovia é um pouco mais perigoso e exige um pouquinho mais de cuidado. Então, com isso, o pessoal, né, se adaptou mais no mountain bike, que é a estrada rural, onde, né, o risco é menor e o contato com a natureza é maior. Então, eles optaram por essa prática do mountain bike, porque é mais divertido e mais fácil e menos arriscado do que a prática do asfalto. Mas Iporá ganhou muitos adeptos, muito. Hoje, nas trilhas aí, você sai aí, todo lugar que você sai à tarde ou de manhã, que seja, você vai se deparar com um ciclista aí nas estradas, pedalando, né? Então, isso é satisfatório, porque cresceu muito o esporte. Além de estar praticando, né, ele está, né, cuidando da sua saúde, tanto mental quanto, né, física. Então, o ciclismo tem isso, ele traz essa saúde para a pessoa praticar. Então, é muito importante. Você disse aí que o ciclismo aqui ele se ajustou melhor na questão mountain bike, que é o da estrada, é o da trilha, é da zona rural. E não praticou muito o speed, que é do asfalto. Aí falta a pista, né, Casagrande? Porque ir para a rodovia é perigoso. Nós já tivemos episódios trágicos aqui de praticantes de ciclismo em asfalto, né, em rodovia. E aí teríamos que ter, então, uma pista para se praticar o speed. Mas parece que em Goiás não tem isso. Ou tem exemplo de pistas aí para a prática do ciclismo nessa modalidade de speed? Olha, tem algumas cidades que existem as ciclovias, né? Mas são poucas. São poucas e, às vezes, nunca que funciona do jeito que deveria funcionar. Mas é o que você falou. Nós, na nossa realidade aqui, por a gente não tem a ciclovia. A gente entende também as dificuldades de se manter uma ciclovia. O pessoal que aderiu ir para o asfalto, geralmente são os pessoal que gostam mais de competir, que anda mais de speed no asfalto, né? Então, que usa os treinamentos de asfalto para competir. Mas hoje, assim, o mountain bike de terra, zona rural, tem maior adepto. O pessoal vai mais para a estrada de zona rural. Então vai ter que ser realmente o mountain bike, a prática lá na zona rural, na estrada de chão batido. Porque, então, Casagrande, pelo que a gente observa, esse sonho de ter uma ciclovia está um pouco complicado. Não vamos dizer um pouco complicado, vamos dizer assim, né? Às vezes, se quiser, faz. Então, assim, a gente não vamos dizer um pouco complicado, mas pode se tornar realidade. Um dia a gente ainda espera, a gente tem uma ciclovia aqui e que a gente possa fazer os treinamentos com mais segurança, né? Igual eu mesmo. Os meus treinamentos mesmo, 80% eu faço só em asfalto, para correr no chão, porque há necessidade de treinamento no asfalto para correr as provas de mountain bike.
Então, assim, é um sonho que a gente tem que poderia ser realizado. É fácil? Não, eu sei que não é, mas impossível também não. Mas, quem sabe, um dia a gente possa ter essa ciclovia aqui na cidade de Porá. Estamos com o Cleides Reis, o Casa Grande, sendo aqui o nosso entrevistado. Estamos falando dos títulos dele, estamos falando de ciclismo e desse esporte como algo que significa qualidade de vida. Estamos numa transmissão que tem apoio do Mais Delivery, esse aplicativo prático que você precisa baixar aí no seu celular. É pelo Mais Delivery que você pede sanduíche, pizza, bebidas, Mais Delivery. Agora, inclusive, com desconto OG 15%. Temos apoio aqui de Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e faz coleta fora de Iporá também, em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Temos aqui conosco Bioenge Soluções Ambientais. Está presente nessa transmissão essa empresa qualificada em meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais atua em regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos de planejamento ambiental, rural e empresarial. Essa empresa da Maiara e do Wendel, dois que são experts em meio ambiente. O contato é o 649-9623-5621. O Baratão Shopping está conosco aqui na transmissão, campeão de preços baixos, o maior, melhor, e há 4 décadas servindo Iporá e servindo até a região. Quem mora dentro da cidade pode até comprar pelo WhatsApp. E para isso, memorize, tecle 649-8154-1495. É esse o número para você pedir pelo WhatsApp e receber em casa do campeão de preços baixos, o Baratão Shopping. O Casagrande, são mais de 3 décadas aí em que Porá vive um ciclismo intenso, com grupos de ciclistas, enfim. Eu quero te perguntar agora sobre o número de praticantes. É um cálculo mesmo que aproximado. Quantos grupos que nós temos de ciclistas e um cálculo aproximado aí de quantos praticantes? Olha, em Porá hoje tem os grupos, deve ter aí na média aí de uns 7 a 8 grupos aí, mais ou menos. Acredito hoje, praticante mesmo em todos esses grupos aí. E Porá hoje, acredito que deve passar aí dos seus 300 pessoas, ou às vezes até mais, que praticam o ciclismo por forma de saúde, né? Buscando saúde. Então, assim, eu acredito uns 300 para mais, acredito que sim. Já tivemos mais, né? Já tivemos mais praticantes. Teve época de mais prática? Sim, eu acredito que Iporá já teve época aí de passar aí dos 700, 800 praticantes do mountain bike. Mas, com o devido tempo, às vezes a ocupação, uns acabam, né, desistindo e deixando a bicicleta lá de lado. Não vendeu ela, não. Uma hora ele vai voltar. Mantém a bicicleta porque um dia volta a praticar. Com certeza. E, Casagrande, e além de saúde física, pedalar lá na zona rural, pedalar junto com a natureza, descreva para mim, é algo também que contribui mentalmente. Com certeza, é uma parte fundamental. O contato com a natureza, ele traz aquela paz espiritual, sim, com certeza. E faz bem, não é só física, não. A bicicleta, só quem pratica ela, que sai aí, ele sabe dizer o que é a emoção e o que faz bem à saúde. Então, a bicicleta, eu indico sempre para a pessoa conhecer e começar a pedalar. Então, eu mesmo, né, sou suspeito de falar, mas eu sei o quanto faz bem para mim e tem feito até hoje na minha saúde. Então, muitos me perguntam, quando você vai parar? Aí eu só falo a mesma coisa, só quando Deus falar que chegou a hora, né, porque tudo é permissão dele. Então, não tenho pretensão em parar. Ainda mais agora, né? A gente já está aí com alguns janeiros aí, então agora que é a hora de eu manter o meu foco aí e pedalando aí até Deus nos permitir. É isso aí. O Casagrande, você tem uma trajetória que eu lembro bem, você tem a trajetória que vem de praticante de ciclismo, praticante competindo, depois funcionário em loja de venda de bicicleta e de manutenção, conserto,
E depois você empreendeu no seu negócio. Hoje você é dono de uma empresa lá na Avenida Rio Claro, Casa Grande Bike Center. E aí, Casa Grande, vamos falar agora da sua empresa para informar aquele que está nos acompanhando aqui, porque tem aquele que nos acompanha e fica com vontade de experimentar no ciclismo. Comprar a bicicleta, equipar, comprar os acessórios e ir para a estrada. Eu quero te perguntar aqui, quanto que custa a prática desse esporte? Valdeci, bem lembrado. No começo da minha trajetória, foi trabalhando para uma pessoa aí na cidade de Porá, que era lá na casa do ciclista, do Valdeci Lima, que ele era o proprietário na época. Comecei lá, minha trajetória começou lá, né, como funcionário. Daí trabalhei vários anos com ele. E depois, né, montei a minha loja. Loja nada, comecei do zero, graças a Deus. Deus me abençoou e que a gente, né, conseguiu melhorar as coisas e hoje ter a loja um pouquinho maior. Mas, assim, respondendo a sua pergunta aí, sobre para a pessoa começar a praticar, a gente sempre fala, muitas vezes vai gente lá na loja procurar uma bicicleta para iniciar, e às vezes fica, mas eu não quero uma bicicleta como a de vocês, que vocês, né, pedalam, eu não vou fazer a mesma coisa. Mas sempre a gente procura orientar ele, porque tem as bicicletas de entrada, mas elas muitas vezes não aguentam a prática, e ela acaba danificando com ele no trajeto, e aquilo vai causando um trauma com ele, e ele acaba desistindo do esporte, porque a bicicleta não teve, né, aquela expectativa que ele esperava. Tem que começar com uma bicicleta razoável. Tem que começar com uma bicicleta razoável, você entendeu? E quanto custaria? Isso, e essa bicicleta razoável, hoje, para ele começar para pegar uma bicicleta mais ou menos, na faixa aí de R$3.000, ele vai pegar uma bicicleta melhorzinha um pouquinho, que não vai passar, tá passando raiva nele na estrada, e ele vai ter um conforto melhor na pedalada. Então, daí por diante, ele vai começar a gostar do esporte. Né? Não tem necessidade de comprar uma bicicleta muito mais cara. Existe bicicleta mais cara aí. Existe bicicleta de R$50.000. Sim, às vezes até mais de 100 aí, né? Então, assim, não tem necessidade dele comprar essa bike dessa. Então, ele pegando uma de 3.000 aí, 3.000 e poucos reais, ele vai estar pegando uma bicicleta boa, né? Que vai estar uma regulagem bem bacana, né? Para ele fazer um pedal tranquilo, e ele vai gostar do esporte. Então, aí ele vai ter que comprar essa bicicleta, tem que comprar acessório, né? Que é um capacete, que é questão de segurança. Vai depender do horário que ele vai ter de andar. Talvez, se ele for andar depois do serviço, ele vai ter que ter uma parte de iluminação que é necessário também, né? A parte frontal, como traseira, ele precisa estar sinalizando e até mesmo, né, clareando para que ele possa fazer um pedal tranquilo. Então, ele vai gastar aí entre acessório e a bike, aí, acredita aí, com uns R$3.800 a R$4.000 para ele iniciar aí e gostar desse esporte que é maravilhoso e traz um bem danado para a saúde e para a vida. R$3.000, então, tá aí. R$3.000 é o valor para uma bicicleta razoável para você começar a pedalar. E uns R$800 para equipar. Equipar com capacete, com farol na bicicleta e também o vestuário, roupa, né? Uma roupa adequada para pedalar, porque faz sentido uma roupa melhor para você pedalar, que ela vai te dar mais conforto, você não vai assar, né? Ela vai ter a absorção de suor, então há necessidade de um vestuário bacana também, para que ele possa, né, tá pedalando mais tranquilo. É isso aí, é o Cleides Reis, o Casa Grande, sendo aqui o nosso entrevistado, para falar sobre a carreira dele, os títulos conseguidos, e sobre o ciclismo e a qualidade de vida que o ciclismo traz. O Casa Grande, tem aquele que pedalou, desistiu, desmotivou, guardou a bicicleta está lá no fundo no cômodo dos fundos, e ele quer trazer de volta a bicicleta e colocar a bicicleta na estrada. O que custa isso? O que custa uma manutenção de uma bicicleta? Valdeci, aí depende muito da bicicleta e o modelo, né, que envolve essa bicicleta. Mas varia entre R$130 a R$150 a manutenção, fora peça, né? Então, a gente vai deixar a bicicleta dele regulada, engraxada, limpinha, lavadinha, para que ele possa retornar as pedaladas dele com mais conforto e com mais segurança. E lembrando que se você tiver essa bicicleta aí,
é só entrar em contato lá com a gente lá, que a gente busca, faz o serviço e devolve na sua casa de novo. Talvez você está sem tempo de fazer isso aí, pode só nos comunicar lá, que a gente vai estar buscando sua bike, fazendo o serviço e devolvendo para você na sua casa, no conforto da sua casa aí, beleza? Era isso aí, Casagrande, era isso aí, eram as perguntas que eu aqui elaborei para te fazer nessa noite aqui, no nosso bate-papo. Eu quero concluir deixando você à vontade para falar aí das suas redes sociais, como é que contacta com o Casagrande, o endereço da loja, enfim, fique à vontade aí para falar de Casagrande Bike Center. Valdeci, se você me permite, eu quero aqui falar do atleta Casagrande aqui e das pessoas que me apoiam, né? Que me patrocinaram, aí, me patrocina e que sempre me ajuda para estar competindo fora, porque hoje as viagens não ficam baratas, então a gente tem que buscar apoio. E esses apoios, para mim, foi fundamental nas conquistas que eu tive esse ano e tenho tido ao longo da minha carreira. Então, eu não poderia deixar de estar agradecendo esse pessoal aqui que sempre não mede esforço para estar patrocinando o atleta Casagrande, né? Então, se você me permite, eu quero falar o nome deles aqui. Sim. Trouxe anotado porque a gente acaba ficando nervoso e acaba esquecendo. Sim. Mas eu acho assim, como eu não poderia deixar de estar comentando aqui, a clínica CSI, Dr. Maurício, é um cara que... É um grande esportista. Um grande esportista, sabe das dificuldades que o atleta enfrenta para estar competindo. Nos abraçou aí como atleta e sempre tem dado respaldo para mim. Então, fico feliz demais. Muito obrigado, doutor Maurício, por estar sempre me apoiando aí e a gente levando o nome dele aí. A gente sabe que é pouco, mas eu, de coração, fico agradecido com ele. Farmácia Artesanal também é uma parceira nossa aí com a suplementação, com patrocínio aí, ajudando também na vida do atleta Casagrande. Rei da Verdura, Jair Filho lá e família, né, também é um patrocinador que não mede esforço para estar me ajudando, está ajudando nós lá da turma lá. O Empório do Gauchim, que é do meu genro e da minha filha, né, me patrocina também, é um patrocinador meu também. Madeireiro de Porá, Laércio Júnior, que, cara, não só o ciclismo, mas é um cara que... Grande esportista também. Grande esportista, coração enorme, ajuda todas as modalidades aí, esse cara aí é fenomenal. Dr. Simon Cunha é o que cuida da minha saúde. Esse cara aí, depois que entrou aí cuidando da minha saúde aí, o atleta Casagrande teve um ápice aí fundamental. E fala aí, galera, tem que ter avaliação sempre, porque ajuda. É um nutricionista? Muito. Não, ele não é nutricionista. Eu esqueci até o que ele é aqui, mas é um cara que cuida sempre da minha suplementação. Saúde para atleta. Isso, exatamente, saúde para atleta. Então, sim, é um cara que fundamental. E o laboratório Hemoclean, que sempre também está na parceria com a gente aí, entre ele, o Saime e a farmácia artesanal aí, esses três aí é fundamental para mim, na minha suplementação e nos meus exames que sempre a gente está fazendo aí. Então, assim, agradeço você pelo espaço cedido aqui, né, nesse jornal de grande credibilidade. E nas minhas redes sociais, Cleide Casagrande, né, quem quiser dar uma olhadinha lá. E lá na loja... Quem quiser, eu falei de buscar e levar a bicicleta, né? Uhum. Quiser contactar o meu WhatsApp aí, é 64 996 18 20 68. Esse é meu WhatsApp, pode mandar mensagem lá. Busca a bicicleta. Buscamos na sua casa, fazemos serviço e devolvemos na sua casa sem custo nenhum, só do serviço que a gente vai fazer, beleza? E agradeço, Valdeci, mais uma vez, pela oportunidade de estar falando sobre ciclismo, falando do atleta Casagrande, dessa trajetória nossa aí, mais de 3 décadas, como você falou aí, e vitoriosa, graças a Deus, até hoje, levando o nome de Porá, sempre no lugar mais alto do pódio. Obrigado, Casagrande, valeu demais você ter vindo aqui para falar da sua carreira e para falar da empresa sua e para falar do ciclismo, principalmente, e deixar aqui a nossa motivação para esses tantos aí que querem praticar ciclismo. Mais alguma coisa? Eu até recebi uma mensagem aqui do Tenente Coronel Wagner. A gente está fazendo um passeio agora, não é passeio, é o último pedal do ano, né? A gente vai estar fazendo dia 21,
de 160 quilômetros. A gente quer aproveitar a oportunidade de convidar os atletas aí que já está pedalando com mais intensidade aí. 160 quilômetros. 160 quilômetros, dia 21 agora, de dezembro, né? A gente fala a volta do Montes Claros, que a gente vai sair de Porá, Israelândia, Jalpaci, Montes Claros, Diorama e Porá, retorno em Porá. Então, o pessoal aí está convidado aí, bem lembrado aí do Tenente Coronel Wagner aí. Valeu. Ele está convidando, mas é 160 quilômetros, hein? É a volta do Montes Claros. Veja bem, não vai ser simples, é para profissional. Casamento, obrigado. A gente termina aqui o nosso bate-papo, sempre deixando um presentinho para quem aqui vem. E você hoje falou aqui sobre os acessórios para quem vai pedalar. Calculo que um dos acessórios, algo que é necessário, é algo para colocar uma água fria, não é isso? É. E aí você vai receber aí isso aí, que é uma recipiente térmico para colocar água. Fico feliz, hein? E padronizado, hein? Vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês verem aqui, ó. Personalizado, é isso aí. Aqui, ó. É isso aí. Valeu demais, valeu. Entrevistei o Casagrande, o ciclista mais renomado aqui do interior goiano. É sempre assim, terças e quintas, esses 2 dias são aqueles que a gente tem para receber aqui os convidados. Hoje, terça, foi o Casagrande, quinta-feira, quem vai vir aqui vai ser o senhor Francisco de Assis Souza, o Assis da CDL, presidente daquela entidade. Ele vai anunciar aqui o show de prêmios desse final de ano da CDL em Porá. Até quinta, então, um abraço a todos.